Bem-vindos à videoconferência de resultados da Caixa Seguridade do segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia no endereço www.ri.caixaseguridade.com.br, onde a apresentação também estará disponível para download. To hear the audio in English, please click on the interpretation button. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Estão presentes o Sr. Felipe Montenegro Matos, diretor-presidente da Caixa de Seguridade, e o Sr. Edgar Vieira Soares, diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Matos, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da apresentação de resultados da Caixa Seguridade. Hoje vamos apresentar o resultado da companhia no segundo trimestre de 2025. É com grande orgulho que começo os destaques celebrando o marco histórico dos 10 anos da Caixa Seguridade, comemorado em 21 de maio. Essa data representa muito mais do que uma década de existência. Simboliza uma trajetória de sucesso, marcada por conquistas relevantes e pela contribuição efetiva para o fortalecimento do mercado de seguros no Brasil. Com os olhos voltados para o futuro, seguimos firmes em nossa missão, guiados pela excelência, inovação e foco na satisfação dos nossos clientes, pelos próximos 10, 20 ou quantos anos vierem pela frente. A comemoração foi marcada por uma campanha institucional inspiradora, que trouxe à tona o conceito "Uma década fazendo do futuro o nosso presente". Mais do que um slogan, essa mensagem traduz a essência da Caixa Seguridade, que é proteger o presente das pessoas enquanto contribui para a realização de seus projetos de vida. Nesse contexto, lançamos o livro institucional Seguramente, que narra a história da companhia e sua relevância no cenário nacional, destacando marcos, desafios e conquistas ao longo desta década. Além da campanha institucional, a celebração contou com ações promocionais, como o lançamento de um pacote de vantagens com condições exclusivas em produtos do nosso portfólio, incluindo cashback de até R$ 25 mil para aportes em previdência e sorteios de R$ 200 mil com o seguro bem-estar, além de descontos em seguros e condições facilitadas em consórcio imobiliário. Passando para o próximo slide, iniciamos os destaques com dois ramos diretamente ligados ao core business da Caixa, o Banco da Habitação. No segundo trimestre de 2025, tanto o seguro habitacional quanto o seguro residencial continuaram a se beneficiar de forma direta e indireta do ritmo de crescimento da carteira de crédito habitacional da Caixa. Destaco que ambos os ramos alcançaram, mais uma vez, o melhor desempenho histórico em um único trimestre. O seguro habitacional apresentou mais um período de crescimento consistente, reflexo da característica de empilhamento do produto, que acompanha o desempenho da carteira de financiamento habitacional da Caixa. Encerramos o período com R$ 985 milhões em prêmios emitidos, um aumento de quase 12% em relação ao mesmo trimestre de 2024. E, no acumulado do ano, também consolidando a liderança de mercado absoluta da Caixa Seguridade neste ramo. O seguro residencial ultrapassou R$ 280 milhões em prêmios emitidos, estabelecendo pelo quinto trimestre consecutivo um novo recorde. Esse volume representa um crescimento superior a 22% frente ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do semestre, o avanço supera os 24%. Esse desempenho é fruto da estratégia voltada para o aumento do tempo de permanência dos nossos clientes, com foco em planos plurianuais, de renovação facilitada e no seguro acoplado habitacional, o que torna os resultados mais resilientes, previsíveis e sustentáveis. Vale observar que tivemos um aumento de quase 11 pontos percentuais no índice de renovação em comparação com o segundo trimestre de 2024. A modalidade de seguro residencial acoplada ao habitacional respondeu por mais de 10% dos prêmios emitidos no trimestre. Finalizando este slide, ressalto a campanha Parcela no Bolso, em que a primeira parcela dos produtos com vigência de 3 anos e renovação automática custa apenas R$ 1 no cartão de crédito da Caixa. Essa modalidade foi responsável por quase 20% das emissões do seguro residencial neste trimestre. Essa parceria com a Caixa Cartões fortalece a sinergia entre as empresas do conglomerado, ao mesmo tempo em que gera uma base de seguros residenciais de longa duração e baixa inadimplência.
Partindo para o próximo slide, apresento o desempenho da Caixa Seguridade em vida e previdência ao longo do segundo trimestre de 2025. Neste último segmento, alcançamos aproximadamente 185 bilhões de reais em reservas, representando um crescimento superior a 13% em 12 meses. Durante o trimestre, impulsionamos a portabilidade de entrada por meio da campanha Cashback, já mencionada anteriormente, nas ações comemorativas aos 10 anos da companhia. Essa iniciativa resultou em um aumento expressivo na portabilidade recebida de 95% em relação ao segundo trimestre de 2024. O desempenho também foi favorecido por melhorias nos processos, que permitiram a disponibilização da portabilidade de forma 100% digital. No seguro de vida, destacamos os quase 600 milhões em prêmios emitidos no trimestre. Embora o volume tenha se mantido estável em relação ao mesmo período de 2024, vale ressaltar a estratégia voltada para os resultados sustentáveis de longo prazo, com foco na modalidade de pagamento mensal. As vendas novas dessa modalidade cresceram mais de 120% no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa abordagem visa garantir um fluxo contínuo e previsível de prêmios emitidos, contribuindo para um crescimento gradual nos próximos anos. Como podemos ver na próxima tela, nesse segundo trimestre de 2025, também colhemos os frutos da estratégia voltada para resultados consistentes e sustentáveis de longo prazo no segmento de consórcio e capitalização. Começando pelo consórcio, o produto manteve um desempenho robusto, impulsionado pelo atual cenário de taxas de juros elevadas, que favorece o produto como alternativa ao financiamento habitacional tradicional. O volume de cartas de crédito seguiu trajetória ascendente, atingindo mais de 5 bilhões de reais, o que representa um crescimento de quase 42% em relação ao mesmo período de 2024 e quase 40% na comparação entre os primeiros semestres. O destaque vai para o consórcio imobiliário, que apresentou um avanço superior a 52% na comparação trimestral. No período, foram entregues mais de 603 milhões de reais em bens, um aumento de quase 70% frente ao segundo trimestre do ano passado. Para a capitalização, mantivemos o foco em produtos de pagamento mensal, que continuam gerando resultados positivos. No trimestre, os quase 440 milhões de reais em recursos arrecadados representam um crescimento de 32% em relação ao mesmo período de 2024. A arrecadação na modalidade de pagamento mensal cresceu mais de 46% na mesma base de comparação, representando 95% do total arrecadado no segundo trimestre. Em alinhamento com as iniciativas da Caixa voltadas à transformação digital e otimização dos processos com foco na centralidade do cliente, lançamos uma nova jornada de venda do produto na plataforma utilizada pelos empregados do banco. A atualização tornou o processo mais fluido, ágil e intuitivo, reforçando a experiência do vendedor e a eficiência operacional. Para concluir esta primeira parte, passo para os grandes números da companhia no segundo trimestre de 2025. Registramos um lucro gerencial de 1 bilhão e 42 milhões de reais no trimestre, representando um crescimento de mais de 35% em relação ao mesmo período de 2024 e de 21% quando passamos no ano a ano. A receita operacional de 1,4 bilhão no trimestre teve um avanço de mais de 28% na comparação anual. Considerando o acumulado do primeiro semestre, o crescimento da receita operacional chega a quase 19% em relação a 2024. Esse desempenho impacta diretamente no nosso principal indicador de rentabilidade, o ROI, que encerrou o trimestre próximo a 70%, maior patamar que já registramos e quase 10 pontos percentuais acima do apurado no final de junho do ano anterior. Em linha com a nova forma de distribuição adotada desde o ano passado, o Conselho de Administração da Caixa Seguridade aprovou ontem a distribuição de 960 milhões de reais em dividendos referentes ao lucro do trimestre. O payout de mais de 92% mantém o patamar superior a 90%, reforçando aquele compromisso que nós temos como companhia com a geração de valor para nossos acionistas de forma consistente e sustentável. Passo agora a palavra ao Edgar Soares, que dará continuidade à apresentação,
trazendo mais detalhes sobre o desempenho financeiro e operacional da companhia no segundo trimestre de 2024. Edgar, por favor, com a palavra. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Matheus. Prazer estar aqui com vocês nesse dia. Passarei a apresentar agora mais detalhes do desempenho financeiro, comercial e operacional dos negócios da companhia. No slide 9, apresentamos resumidamente o desempenho financeiro do trimestre. É importante observar aqui que os números apresentados estão em visão gerencial, de acordo com a norma IFRS 4, tendo em vista que a SUSEP ainda não adotou a nova forma de registro contábil do IFRS 17. No segundo trimestre, a receita operacional cresceu 28,5% no ano a ano, alcançando quase 1,4 bilhão de reais. Desse volume, 58% correspondem às receitas de investimentos em participações societárias, com um aumento de 50% frente ao mesmo período do ano anterior. Destaco aqui os resultados históricos obtidos pela Caixa Residencial, Caixa Consórcio e Caixa Assistência. Os demais 42% da receita operacional se referem à distribuição, que apresentou um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 24, com destaque para as receitas dos ramos de seguro habitacional e seguro residencial, além do segmento de consórcio. No trimestre, o lucro líquido ultrapassou 1 bilhão, equivalente a um crescimento de 35,2% na comparação anual. Na visão normalizada, quando desconsiderados os efeitos dos eventos extraordinários sobre o lucro de 2024, o resultado do segundo trimestre deste ano seria 12,2% superior ao mesmo período do ano passado. Já sob a ótica contábil, seguindo o IFRS 17, o lucro de 1 bilhão e 28 milhões de reais correspondeu a um crescimento de 57,3% em relação ao segundo trimestre de 2024. Como mencionado pelo Felipe, a companhia atingiu um ROI de 69,6%. Esse é o nosso maior patamar histórico e um crescimento de 9,9 pontos percentuais em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Esse crescimento decorre da melhora do resultado operacional e financeiro e dos efeitos sobre o aumento na periodicidade de pagamento de dividendos sobre a base do patrimônio líquido, movimento que se iniciou ano passado com a distribuição trimestral. Avançando para o próximo slide, vamos falar sobre o desempenho comercial dos negócios de seguros da Caixa Seguridade. Começando pelos prêmios emitidos, destaque para os ramos habitacional e residencial, que mantiveram a trajetória de crescimento e renovaram seus recordes históricos de prêmios. O ramo habitacional apresentou 12% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo do crescimento da carteira de crédito imobiliário na Caixa. O ramo residencial, com 22% de aumento, na mesma comparação, registrou recorde pelo quinto trimestre consecutivo, fruto das estratégias adotadas para o ramo e abordadas há pouco pelo Felipe. Destaque ainda para assistência com crescimento anual de 62%, atingindo a marca de 2 milhões de reais no produto Rapidex. O foco no resultado consistente e sustentável no longo prazo é um pilar da estratégia adotada pela Caixa Seguridade. Além destes resultados positivos e expressivos, as novas vendas de seguros de vida com pagamento mensal apresentaram um aumento de 121,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Ainda que nesse trimestre o volume de prêmios do produto tenha se mantido estável, essa dinâmica tende a se traduzir em um aumento nas emissões ao longo do tempo. O seguro prestamista, em contrapartida, registrou uma redução de 43% na emissão de prêmios no comparativo ano contra ano. Esse desempenho é reflexo de um ambiente macroeconômico mais desafiador, marcado por juros elevados que reduzem a capacidade de contratação de crédito tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Nesse cenário, temos ainda uma redução na capacidade de aquisição de seguros vinculados às operações de crédito, dado que o custo do crédito fica elevado, resultando em uma menor penetração de seguros prestamistas. No gráfico da direita, os prêmios ganhos para o segundo trimestre de 2025 cresceram 6% em relação ao mesmo período de 2024, o que reflete a resiliência do nosso negócio. Na visão do acumulado do ano, o crescimento do segmento foi de 7% em relação ao acumulado dos 6 primeiros meses do ano anterior. Avançando para a tela seguinte, apresentamos alguns indicadores de desempenho operacional. Comparado ao segundo trimestre de 2024, o indicador de sinistralidade recuou 34,3 pontos percentuais. Esse movimento se deve à ocorrência de eventos extraordinários no mesmo período do ano anterior, que impactaram os ramos prestamista e habitacional. Em relação ao último trimestre, tivemos um aumento de 0,5 ponto percentual, refletindo um maior volume de avisos no ramo habitacional.
No acumulado do primeiro semestre de 2025, a sinistralidade ficou em 24,8%, dentro do patamar histórico para o segmento de seguros. Em relação ao comissionamento, a dinâmica também permaneceu dentro do patamar histórico, sem variações relevantes ao longo do ano. Já quanto à margem operacional, a variação de 66,7% ano contra ano também reflete a sinistralidade dos eventos extraordinários que aconteceram em 24. Na comparação com o primeiro trimestre de 25, o crescimento de 1,3 pontos percentuais está relacionado ao crescimento dos prêmios ganhos entre os períodos. Dessa forma, a representatividade da margem operacional total teve um aumento de 11 pontos percentuais em relação a 2024, totalizando 46% no segundo trimestre de 2025. Já no próximo slide, temos o desempenho dos negócios da vertical de acumulação por segmento, abrangendo previdência, capitalização e consórcio. Iniciando pela previdência, o trimestre foi impactado pelas mudanças no IAF, que acarretaram no recuo da contribuição bruta em comparação ao mesmo período de 2024. Já no acumulado do primeiro semestre, a contribuição registrou um crescimento de 1,9% sobre o mesmo período do ano anterior, atingindo um montante de 12,7 bilhões. As vendas acumuladas no período contribuíram para a marca de 185 bilhões em reservas, superior a 12 meses, no período superior a 12 meses, Avançando para a capitalização, é possível observar o efeito da estratégia de foco na modalidade de pagamento mensal, cuja representatividade na arrecadação total aumentou no trimestre. As vendas com pagamento mensal cresceram 45,6% ano contra ano, o que contribuiu para o alcance de um novo recorde em recursos arrecadados, com crescimento de 31,5% na comparação com o segundo trimestre de 2024. As reservas de capitalização, que ultrapassaram 2,9 bilhões, cresceram 47% no ano. Por fim, no trimestre foram comercializadas 5,3 bilhões em cartas de consórcio, representando um crescimento de 41,5% em relação ao segundo trimestre de 2024. Esse desempenho contribuiu para a expansão do estoque de cartas de crédito, que alcançou 39,9 bilhões de reais, um avanço de 62% na comparação anual. Ainda falando sobre negócio de acumulação, no próximo slide, a receita operacional no segundo trimestre cresceu 13,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um aumento em todos os segmentos. O principal destaque do consórcio, que apresentou um expressivo crescimento de 30% entre os períodos. No que se refere à margem operacional da vertical de acumulação, no segundo trimestre tivemos um aumento de 15,6% em comparação ao mesmo período de 2024, com crescimento em todos os segmentos. Cabe destacar aqui os expressivos aumentos nas margens de consórcio e capitalização no trimestre. Dessa forma, a representatividade dos negócios de acumulação na margem operacional total totalizou 28% no segundo trimestre de 2025. Na tela seguinte, trazemos mais detalhes em relação ao negócio de distribuição. Importante destacar que os negócios de distribuição incluem os resultados referentes às receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca Caixa, e as receitas de corretagem ou intermediação de produtos de seguridade, aqui consideradas em conjunto como receitas de corretagem. No segundo trimestre, as receitas de corretagem cresceram 7,3%, frente ao mesmo trimestre de 2024, refletindo o mix de produtos comercializados no período. Na tabela à esquerda, é possível acompanhar o desempenho detalhado pelos ramos de seguros e segmentos de acumulação, destacando-se as receitas originadas pelo seguro habitacional, mais 30%, residencial, mais 25% e consórcio, mais 55%. Quanto à distribuição da corretagem, do total de receitas, 22% foi destinado ao pagamento de taxas de premiação de empregados Caixa e parceiros e 12% foi destinado à taxa de serviço Caixa. A parcela de 66% do comissionamento pago pelas empresas operacionais permaneceu na corretora neste trimestre. Já a margem operacional recuou 1% em relação ao mesmo período, ao mesmo trimestre de 2024, e foi impactada pela performance do prestamista, produto que possui maior nível de comissionamento. No total, o negócio de distribuição representa 26% da margem operacional, sendo 21% referente à vertical de seguros e 5% referente à vertical de acumulação. Na próxima tela, os indicadores operacionais são apresentados de forma agrupada, considerando os percentuais de participação econômica da Caixa Seguridade em cada empresa investida. O Índice de Despesas Administrativas, IDA, apresentou melhora
no segundo trimestre de 2025, com redução de 0,3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2024 e de 0,3 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2025. O indicador manteve a trajetória de ganho de eficiência, com destaque na melhoria dos indicadores nas novas parcerias e na operação de runoff. Já o índice combinado apresentou uma melhora de 9,9 pontos percentuais no trimestre na comparação ao mesmo período do ano anterior, refletindo os eventos extraordinários de sinistros ocorridos em 2024. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, tivemos uma melhora de 0,2 ponto percentual, refletindo a melhora nas margens dos negócios de acumulação e de seguros. O ICA manteve trajetória semelhante ao IC, sendo que na comparação trimestral, trimestre a trimestre, tivemos uma melhora superior ao IC, subindo para 0,8 percentual, refletindo o aumento no resultado financeiro do grupo. Passando para o próximo slide, podemos analisar o resultado operacional e financeiro e sua representatividade no lucro, considerando tanto para o efeito de todas as participações, líquido de tributos, e na proporção devida à Caixa de Seguridade. O resultado financeiro do segundo trimestre de 2025 ficou acima do observado em 2024, com um aumento de 30,6%, reflexo de uma taxa Selic rodando em um patamar mais alto, do saldo médio aplicado e da melhoria na rentabilidade da carteira. Assim, o resultado financeiro foi responsável por 32% do lucro líquido gerencial da Caixa de Seguridade no trimestre, aumento de 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre. A respeito da composição agrupada da carteira de investimentos, no segundo trimestre de 2025, do total de 15 bilhões de aplicações financeiras, 48% foram em papéis pós-fixados, 32% em pré-fixados e 14% em índices de inflação. Os outros 6% em outros tipos de fundos. O yield médio da carteira pré-fixada ficou em 12,5%, um aumento de 100 bips em comparação a março de 2025, refletido pela renovação de papéis que venceram no período por papéis com a maior rentabilidade. Com isso, concluímos a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 e daremos início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a todos. Obrigado, Edgar. Obrigado, Felipe. Bom, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Lembrando que as perguntas deverão ser realizadas apenas em português. E caso deseje fazer uma pergunta via Zoom, por favor, digite o seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor William Barranjar. Por favor, senhor William, do Itaú BBA, pode fazer a pergunta, seu áudio está aberto. Bom dia, pessoal, obrigado pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui em relação à Previdência, tá? A primeira é pensando na captação bruta e líquida, né? Então, mesmo com essa queda de 20%, tri a tri, vocês conseguiram ter uma captação líquida positiva, mesmo nesse turmoil aí das regulações em relação ao VGBL e IOF, né? Então, queria entender como que vocês pensam, primeiro na captação bruta, como isso deveria ser impactado para frente, tá? E aí também pensando em captação líquida, o que eu deveria ver, o que vocês imaginam que a gente deveria ver para frente. E aí uma segunda pergunta também, Previdência, pensando no management fee, tá? Eu vi que ele caiu um pouco mais, né? Foi para 1,06% no TRI versus a queda nos últimos TRIs, né? Então eu queria entender se isso teve algum impacto por conta dessa melhora do índice de resgate ou se foi basicamente por conta de uma alocação maior mesmo em renda fixa. Olá, William. Eu vou começar falando só para trazer um pouquinho dos dados mais macros aqui que a gente pode ter em relação ao VGBL, né, e o IOF e os impactos que deram no mercado. O primeiro ponto, William, é que esses impactos eles foram para todos do mercado e não apenas para a Caixa de Seguridade. E eu posso dizer que nós tivemos uma reação muito rápida em relação ao mercado, tanto em colocação, primeiro, quando foi baixado para 50 mil, aquele montante específico, né, da aplicação, e depois com os novos desdobramentos sobre os novos decretos que vieram sucessivamente sobre o IOF.
é fato que impactou bastante não apenas o mercado de previdência, mas o mercado como um todo e estratégia de investimento para todos os ramos. E todo o sistema financeiro trabalhou de forma incansável para entender esses impactos e entender também como seria a melhor reação. A Caixa de Seguridade, o Edgar vai aprofundar um pouco mais, nós sentimos em dados momentos uma queda muito grande na originação de recursos, até mesmo para que o mercado pudesse entender quais seriam esses impactos, mas podemos trazer aqui que algo em torno de 15% é esperado aí, de impacto na nossa originação em relação ao que era inicialmente projetado para o nosso fluxo de previdência. Edgar, se você quiser prosseguir um pouquinho mais a fundo, por favor. Muito obrigado, Felipe. Bom, em relação à captação bruta, o Felipe trouxe aí a nossa avaliação preliminar, tinha sido no patamar de 15%, a gente está esperando um range de 15% a 25% de impacto na captação bruta de previdência em decorrência do IOF. A captação líquida, a Caixa Vida e Previdência, junto conosco, né, tem adotado uma postura de busca por portabilidade, uma troca de posição, e a gente tem aqui uma expectativa que não seja tão impactada quanto a captação bruta, porque o mercado já é bem grande e a Caixa já é uma instituição consolidada nesse mercado. Em relação ao segundo, a taxa de administração ela foi reduzida em relação aos fundos mais conservadores, às formas de aplicação, e aí esse apetite maior que a gente também vem tendo em relação aos recursos que já estão administrados no mercado, trazendo as reservas aqui para a Caixa de Seguridade. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta. Qualquer coisa a gente se mantém à disposição também na sequência, depois, em contato para poder aprofundar mais os assuntos. Obrigado, Felipe e Edgar. Obrigado, William. A próxima pergunta vem do Ricardo Buspiegel, do BTG Pactual. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Esse trimestre, além dos desafios da originação de crédito pela conjuntura macro, ocorreu algumas interrupções no sistema de consignado INSS, né? Nesse contexto e com sistemas do INSS já funcionando normalmente, poderia comentar se a gente já deve ver uma recuperação nos prêmios prestamistas nos próximos trimestres e se o nível do primeiro trimestre é um pace que faz sentido se basear olhando para frente? E para minha segunda pergunta, a gente viu também uma melhora na originação dos prêmios de vida no trimestre. E vocês até comentaram que estão crescendo mais esses produtos de recorrência mensal, né? Dito isso, parecido com o que a gente viu no passado com a capitalização, quando faria sentido a gente imaginar uma aceleração nesse crescimento do segmento de vida para os próximos trimestres ou anos, né? Faz sentido imaginar essa linha crescendo em algum momento num ritmo de duplo dígito, se você considerar por esse efeito, né, de um crescimento maior nos planos mensais? Obrigado. Pronto, muito obrigado pela sua pergunta. Em relação ao prestamista, esse ato que aconteceu em relação ao INSS, ele impactou por um breve espaço de tempo, a Caixa retomou isso de uma maneira bem ágil e a gente retomou aqui também, né, a contratação do prestamista na mesma velocidade que o banco, né? O desempenho do prestamista ele foi impactado por essas variáveis que a gente já trouxe aqui, né, e que você reforçou na sua pergunta. A gente tem uma expectativa de um segundo semestre mais forte que o primeiro, né, tendo em vista que os recursos para o crédito rural estão disponíveis novamente, né, os recursos obrigatórios, e as linhas de crédito pessoa jurídica também devem avançar neste segundo semestre. Além disso, a gente teve agora o lançamento do nosso seguro prestamista também para o crédito ao trabalhador, e isso deve trazer também um impacto positivo, ou seja, juntando toda a conjuntura, juntando os fatores que nós temos, o cenário do primeiro semestre ele deve ser menor, né, do que o desempenho que a gente vai observar agora no segundo semestre. Tá? A segunda pergunta, perdão? A segunda pergunta era sobre os prêmios de vida. Em relação ao vida, perfeito. Em relação ao vida, né,
Essa mudança de estratégia, quando a gente está observando o comportamento dos produtos de pagamento mensal, a expectativa é que a gente comece a enxergar um empilhamento disso a partir do segundo semestre do ano que vem. Ali a gente tem um prazo de mais ou menos uns 12 meses aqui para começar a observar, né, esse incremento. Fato que essa operação, né, de pagamento mensal, ela faz esse empilhamento, ela traz um relacionamento com o cliente e traz novas oportunidades de negócio. Então, é uma estratégia que a gente tem investido bastante e que a gente entende como mais duradoura e que traz maior previsibilidade, maior retorno para os acionistas e maior retorno para a companhia como um todo. Ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo. A próxima pergunta vem do Caio Prato, do UBS. Por favor, Caio, seu áudio está aberto, pode seguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeiro, em relação... Vocês têm tido uma performance muito boa, né? Tanto em relação ao habitacional e o residencial. Queria saber se vocês poderiam dividir um pouco mais do que a gente pode esperar para frente, se esse nível de crescimento, acho que se ele pode ser considerado um pouco mais sustentável nessas duas linhas, e em especial no residencial, vocês até mencionaram, né, o seguro acoplado, o parcela no bolso. Queria entender como funciona um pouco mais esses produtos do ponto de vista de econômicos para vocês, se eles têm um custo de aquisição maior, enfim, se essas campanhas devem continuar. E a segunda, se vocês imaginam algum tipo de campanha ou algo parecido para outros produtos também, né? De repente, vocês comentaram um pouco do prestamista, mas se para algum outro produto vocês podem ter alguma nova campanha pensando no segundo semestre desse ano. Obrigado. Tudo bom? Obrigado aí pela pergunta. Eu vou falar um pouquinho em linhas gerais, depois o Edgar traz um pouquinho mais de detalhes para você. Em relação ao habitacional, nós esperamos sim que no segundo semestre a gente tenha um volume como visto no primeiro, mas aqui a gente segue muito o guidance que a Caixa dá, e a Caixa ainda vai divulgar os seus números em relação ao segundo TRI e, eventualmente, os números para o segundo semestre quando da sua divulgação de resultados. Mas o fato é que já veio com um primeiro semestre muito robusto e quando a gente olha o orçamento que a Caixa indica para a habitação e pelo que o ritmo de contratação que a Caixa tem indicado, nada nos leva a uma crença diferente do que a gente já viu em um primeiro semestre, como foi visto agora. Lembrando apenas que foi um primeiro semestre muito robusto, muito forte e mais uma vez, acima de expectativas. Então, nós sempre trabalhamos com o melhor cenário, mas temos que estar atentos também para um cenário em que, eventualmente, a Selic ainda se mantenha nesse patamar ou que o orçamento não se mantenha como esperado, mas a Caixa, pelo que tem nos dado de indicativos quando traz ao mercado, me parece que será um ano superior ao ano passado, então nos traz uma boa perspectiva também para o segundo semestre, isso em relação ao habitacional. Em relação ao residencial, nós de fato estamos crescendo em um ritmo mais rápido do que a gente cresce em habitacional, porque nós estamos trabalhando a nossa carteira. E aqui, até para aprofundar nas suas perguntas, o Edgar daqui a pouco vem responder, mas o que mais importante nós estamos procurando tickets, procurando produtos que sejam mais acoplados, mais necessários a cada tipo de cliente. Ou seja, quando eu trago aquele produto mais adequado àquela necessidade de cada extrato de cliente, e a Caixa é sabido, trabalha agora com uma estratificação maior de seus clientes, nós conseguimos atingir um índice maior de satisfação desse cliente e também de vendas e renovações. Em relação às estratégias de vendas, campanhas são sempre analisadas no nosso contexto de acordo com necessidades para tanto o mercado, quanto vendas, quanto para cada produto. Então, se for necessário, seja para o prestamista, seja para o residencial, seja para um Rapidex, nós assim faremos a campanha, desde que respeitadas as nossas premissas, que são a centralidade do cliente, a efetiva necessidade dessa campanha e atingir aquela necessidade efetiva, não apenas da empresa, mas principalmente daquele cliente que nós buscamos atender e atender ao longo prazo. Agora o Edgar vai falar um pouquinho mais sobre essas estratégias. Bom, Caio, obrigado a pergunta. Vamos lá. Em relação ao parcela no bolso, né, é um produto que ele é o plurianual, né, então ele já traz ali uma dinâmica de permanência maior. No meio de pagamento
de cartão de crédito, então ele tem uma recorrência e uma probabilidade de cancelamento menor, e o custo de aquisição é o mesmo da operação do seguro residencial tradicional. Então, assim, a melhora nesses outros indicadores, ele compensa a parcela inicial, e a gente tem observado um bom comportamento dos nossos clientes em relação ao produto. Em relação ao residencial acoplado, ele tem várias vantagens para o cliente, né, principalmente porque ele vem junto com a parcela do financiamento imobiliário, então, naturalmente, já entra ali na conta do cliente das suas despesas mensais. Além disso, ele tem um custo reduzido e um prazo mais longo, o que faz com que o cliente ele possa realmente usufruir do seguro ao longo do ciclo de vida do seu contrato habitacional. E por ter um prazo muito longo, ele tem uma sinistralidade também mais baixa, né, com menos utilização do seguro, etc. Então, é uma estratégia que ela vem trazendo bons resultados, né, e a gente vem investindo bastante em fazer ela junto com o nosso seguro habitacional. E acho que quanto às campanhas, o Felipe abordou muito bem, a gente tem que observar realmente, né, a necessidade, a oportunidade, né, e a conveniência de fazê-las. Além disso, claro, né, trazer toda a suitability, todo o foco no cliente, né, e a oportunidade que surge em determinados momentos, em variáveis de mercado, para a gente poder aproveitar também e não ficar alheio a isso. Afinal de contas, a gente tem aqui uma rede de distribuição maravilhosa e enorme no banco, e a gente precisa potencializar esses negócios. Tá legal. Muito obrigado, tá claro, pessoal. Obrigado, Caio. A nossa próxima pergunta vem do Antônio Rouet, do Bank of America. Por favor, Antônio, pode seguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aqui pelo tempo para fazer perguntas. Eu gostaria que vocês explorassem um pouquinho mais a possibilidade de aumentar a penetração ou de continuar mantendo o nível de penetração de venda de seguros, apesar de um nível potencialmente mais fraco, né? Essa pergunta vem no sentido, se a gente continuar nesse nível de taxa de juros, a originação, principalmente aqui falando de consignado, tende a ficar num nível um pouco aquém, né, do que a gente tinha no começo do ano. Então, se vocês puderem explorar um pouquinho mais a capacidade de aumentar a penetração, seria ótimo. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado. Bom, respondendo sua pergunta, eu acho que tem um cenário de taxa de juros mais elevada, ela faz com que os clientes que são tomadores recorrentes de crédito, que fazem suas renovações frequentes, eles tenham uma busca menor por crédito, e a gente tem ali a possibilidade de trabalhar também outros clientes que não são tomadores típicos de crédito, né? Além disso, a gente teve aí o consignado ao trabalhador, que trouxe uma base de clientes bem interessante para o banco para a gente poder trabalhar. Então, espaço para crescermos, né, a penetração na base de clientes temos, né? A Caixa está revisitando toda a sua estratégia também de relacionamento com o cliente, a gente tem participado junto, tem sido um momento de boas trocas e que a gente vem avançando bem também em relação às discussões e a tudo aquilo que a gente vem programando entregar para os nossos clientes. Então, a penetração que a gente tem hoje, ela deve ser crescente na linha do tempo, e a gente deve observar cada vez mais uma ampliação do relacionamento do cliente com a Caixa e, consequentemente, também com os nossos produtos, e a gente alcançar um público cada vez maior, tá bom? Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta é do Arnon Shirazi, do Citibank. Por favor, Arnon, o seu áudio está aberto, pode prosseguir. Fala, pessoal, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu também tenho duas perguntas. Minha primeira pergunta é em relação ao consignado privado, né? Acho que vocês já anteciparam aí que espera uma melhoria para o segundo semestre por parte dele em prestamista, mas se puderem dar mais detalhe de como está esse ramp-up do novo produto, seria ótimo ouvir. E, por fim, minha segunda pergunta é em relação às expectativas gerais para o segundo semestre desse ano, tá? Acho que, como eu já mencionei, vocês chegaram a falar um pouquinho, principalmente da parte do habitacional, mas ouvir um overview do que vocês esperam para o segundo semestre, dado que vocês não têm nenhum guidance formal, seria muito bom. Muito obrigado.
Bom, Arnon, obrigado pela pergunta. Vamos começar então pelo prestamista do crédito ao trabalhador, né? A gente veio desenvolvendo um produto diferente também, né? A gente não pode ficar só com o produto tradicional, né, do prestamista que faz a cobertura de morte e validez permanente, né? Então, estudamos ao longo do período, estamos com uma cobertura também que a gente está testando agora, né, mas a gente deve expandir no segundo semestre, que é a da perda de renda, né? Essa cobertura ela é interessante porque a gente faz uma seleção prévia tanto da conveniente, do empregador, né, daquele tomador do crédito, quanto do perfil que a gente tem na carteira para poder oferecer. Estamos começando essa operação e a gente tem aqui uma grande possibilidade de ter uma penetração interessante no produto, né? Hoje, no consignado, a gente já tem algo, se eu olhar as concessões gerais, da ordem de 40% a 50%, a depender do período, né? Em alguns períodos até superior a isso, e a gente deve vir, então, com uma penetração interessante nesse novo produto, né, junto a essas convenientes que são as maiores e mais representativas da carteira. Em relação às expectativas do segundo semestre, eu vou passar um pouquinho para o Felipe, mas antes disso, só trazer assim, o cenário geral, né? O prestamista, a gente deve observar um crescimento em relação ao primeiro semestre, né? A gente tem um cenário mais favorável agora no segundo semestre, com todas as questões que eu já trouxe para vocês, né? O seguro de vida, a gente vem com essa estratégia, realmente, esse direcionamento para o pagamento mensal, né? Previdência, a gente tem os impactos do IOF. Então, assim, em linhas gerais, eu vou trazer assim, o negócio da Caixa de Seguridade é resiliente e é forte porque a gente tem um equilíbrio entre os resultados que vêm da parte de distribuição, administração financeira, né? E das nossas rendas, né? Que vêm das nossas empresas. Então, a perspectiva que nós temos é de um crescimento de resultados no segundo semestre, né, uma performance comercial que, linha a linha, produto a produto, a gente teria que detalhar em um nível muito maior do que aquele que a gente está trazendo aqui, né, mas em linhas gerais, com negócios fortes, um resultado crescente agora para o segundo semestre. Tudo bem, Arnon? Obrigado por sua pergunta. Trazendo um pouquinho dos dados que você perguntou, acho que a gente pode, eu vou dividir um pouquinho aqui em relação a alguns segmentos. A habitacional já trouxemos, vai depender muito do desempenho da Caixa, afinal de contas ela é líder no mercado e nós também no seguro habitacional. Mas no residencial nós temos uma grande oportunidade, que é de continuar a trabalhar a nossa carteira, entender melhor a realidade do nosso cliente e poder oferecer a esse cliente uma solução ainda melhor, ainda mais adaptada à sua realidade, à sua necessidade. Em relação à Previdência, é um cenário desafiador, não apenas para nós, mas para todo o mercado, por conta da questão do IOF. Mas o dado que posso trazer é que nós estamos nos adaptando de uma forma muito rápida e de uma forma muito eficiente a essa nova realidade, então estamos conseguindo manter ainda um bom ritmo de crescimento, por óbvio, impactado um pouco pela incerteza trazida pelo IOF. Em relação ao seguro de vida, nós temos sim aí um desafio, afinal de contas nós estamos trazendo algo que é bom no longo prazo, como trouxe o Edgar, sentiremos aí nos próximos 12 meses o resultado dessa estratégia de pagamento mensal, mas agora ainda estamos, digamos, ainda com um crescimento que pode melhorar no segundo semestre, e assim esperamos. Em relação ao prestamista, ele já foi impactado no primeiro semestre, esperamos um crescimento muito mais forte para o segundo, mas por óbvio já temos um gap em relação ao primeiro semestre, então em relação ao orçado inicial, nós por óbvio trabalharemos com uma nova realidade em relação ao que foi aquela prevista para o ano de 2025, assim como todo o mercado foi observado em relação a este segmento. Os grandes destaques que nós podemos trazer são consórcio e capitalização, aqui já, seja pelo cenário de Selic em alta, seja pela estratégia comercial da própria companhia, nós podemos dizer que há a perspectiva de pelo menos uma manutenção de um crescimento robusto, como já verificado neste primeiro semestre. Então, nós temos uma boa perspectiva nestes dois segmentos, assim como no de assistência, que é um produto que fala muito com o público Caixa, fala muito com o nosso público, então nós temos um grande prazer em falar e trazer soluções de assistência para os nossos clientes.
E, por falar em produto, sim, estamos trabalhando em várias linhas, em várias frentes para lançarmos, assim como o Edgar já trouxe, o perda de renda, trazermos também novas assistências, trazermos novos seguros, novos produtos para os nossos clientes e podermos aumentar não apenas o nosso resultado, a nossa penetração, mas principalmente a adaptabilidade e o atendimento aos nossos clientes da Caixa Seguridade. Super claro, obrigado. Obrigado, Arnon. Nossa próxima pergunta vem da Maria Guedes, do Banco Safra. Por favor, Maria, pode prosseguir com a pergunta? Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria falar sobre um produto que tem performado super bem. O Felipe agora antecipou um pouco a mensagem dele, que é consórcio. Então, a gente estima aqui que o produto ele já está representando 10% da margem operacional da Caixa Seguridade, isso considerando a performance do produto de fato e o que é receita e distribuição. E é um produto que tem performado super bem na indústria como um todo. Vocês ainda têm muito espaço para aumentar a penetração deles dentro da própria Caixa Seguridade. Queria entender como é que está a cabeça de vocês de perspectiva para a performance comercial desse produto. Apesar dele ter performado super bem, existe uma perspectiva de juro para baixo no ano que vem. Esse é um produto que performa muito bem quando o juro está alto. E a gente tem visto muita competição nesse produto. Então, para pegar um pouco quais que são as principais moving parts aqui que fazem vocês esperarem, e olhando um pouco também para a margem operacional, né? Então, você tem o resultado que vem da comissão, mas você também tem o resultado da margem operacional à medida que você vai empilhando cartas. Então, qual que seria o potencial para esse produto representar aqui dentro da Caixa Seguridade como um todo, olhando mais para o médio prazo? Obrigada. Obrigado, Maria, por sua pergunta. Falando um pouco sobre o consórcio, não temos como deixar de falar como uma estratégia complementar à estratégia do financiamento habitacional tradicional, como trouxemos na nossa apresentação. De fato, acreditamos que o consórcio ele pode seguir como uma ferramenta de complementariedade e sabemos que no segundo semestre a expectativa é de Selic ainda alta, então a gente tem sim uma perspectiva de crescimento ainda robusto no consórcio. E o que nós pensamos sobre estratégias de consórcio? Não apenas... primeiro ponto que é importante salientarmos, o nosso consórcio possui uma das taxas de cancelamento das mais baixas de mercado. E aqui por quê? Primeiro porque nós já temos um cliente que vem do Bancassurance Caixa, então ele já é um cliente mais qualificado. Ponto 1. Segundo ponto é que nós fazemos uma análise daquele cliente, do seu perfil também, ao vender uma carta de consórcio para ele. Não é apenas uma venda para uma futura aquisição de um bem, mas sim de fato, a análise para ver se aquele cliente terá condições no futuro, em caso de contemplação, de efetivamente arcar com aquela prestação após a contemplação ocorrida. Então, nós antecipamos boa parte daqueles controles que são feitos, em geral, apenas quando da contemplação, nós já antecipamos para o momento da contratação. Afinal de contas, ninguém quer ter um consórcio como algo que seja uma frustração quando da aquisição do bem, e sim uma realização de sonho. Em relação ao consórcio também, a gente vê sim uma margem crescente de contribuição dos nossos negócios, em especial, em que pese as despesas de corretagem sejam muito altas no primeiro momento, essas despesas elas acabam vindo também, no segundo momento, como receitas para a Caixa Seguridade, mas a gente pensa que, em termos de taxa de administração, nós temos um diferencial também em relação ao mercado. Nós ainda somos muito jovens, nós vamos lembrar que a nossa operação de consórcio, como atua no modelo atual, ela é de 2021, e a nossa taxa de administração média ainda está um pouco elevada, ainda que a gente já tenha trazido em conferências anteriores, que a gente espera que ela se estabilize em algo entre 3% e 3,5% ao longo dos anos, com base na carteira. Mas eu acho que, Edgar, em linhas gerais eu trouxe, se você quiser aprofundar um pouquinho. O desafio de aprofundar depois de tantas informações que você trouxe, né, Felipe? Mas eu acho que da estratégia comercial aí, trazendo para vocês, importante que a gente tem trabalhado a parcela reduzida no produto, que traz uma possibilidade para o cliente que já tem, enfim, um pagamento de aluguel, ele consegue fazer um consórcio imobiliário para quando ele for contemplado, aí sim ele pagar uma prestação maior, do mesmo jeito que o consórcio alto, quando ele vem com a parcela reduzida, também tem a possibilidade do cliente que está pagando aquele financiamento ou aquele, enfim, usa o veículo para atividade comercial e que ele paga aluguel, que ele possa também ter o consórcio e fazer a aquisição do carro dele, né? Então, a parcela reduzida é uma estratégia bem forte, né? A expansão dos canais da Caixa, né? A forma como a Caixa tem se posicionado
em relação aos seus canais também é bem importante e o consórcio vem acompanhando muito isso. A gente sabe que é um mercado muito concorrido e tem muita, realmente assim, tem muitos players, tem uma disputa acirrada no mercado, só que é um produto que ele é o queridinho do Brasil, as pessoas já gostam do produto, né? E a gente tem aqui na marca da Caixa, na solidez, nos indicadores, né? O Felipe trouxe a questão dos indicadores, que a gente tem indicadores melhores que o mercado e a gente vem agora também com uma contemplação elevada, com índice de cancelamento baixo, enfim. Então, o nosso produto vem bem posicionado, a gente vai posicionar ele melhor também em mídia, em forma de visualização do produto, para que aumente a audiência também e faça refletir também no momento de queda de taxa de juros. A gente sabe que tem esse trade-off aí entre financiamento tradicional e consórcio, mas como vocês têm observado, na Caixa vem recorde de contratação de crédito imobiliário e vem recorde de contratação de consórcio. Então a gente consegue coexistir com os dois movimentos também no balcão do banco. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Por favor, Thiago, pode prosseguir com a pergunta. Oi, bom dia, Felipe, Matheus, Edgar. Primeiramente, desejar sucesso para o Edgar na nova posição. Minha pergunta, na verdade, é exatamente sobre isso, né, sobre a mudança de CFO. Se vocês puderem comentar se algo muda do ponto de vista de estratégia da companhia e o que muda. E, Edgar, aproveitando sua experiência, que é bem vasta na rede de varejo da Caixa, se você enxerga alguma oportunidade de melhorar os incentivos e a distribuição de produtos de seguridade e acumulação dentro da rede. Obrigado. Ô, Thiago, muito obrigado aí por sua pergunta. Você me acabou me dando uma oportunidade que eu estava esperando em algum momento para poder falar. Inicialmente, o Eduardo nos prestou serviço por quase 5 anos aqui como diretor e em diversas outras funções também no âmbito da Caixa de Seguridade. E somos muito gratos a todos os serviços por ele prestados. Ele, de fato, desempenhou um excelente trabalho, ele, de fato, foi um executivo e é um executivo exemplar e nós somos muito felizes por tê-lo aqui na companhia. Nós não esperamos mudanças de linhas de pensamento, nós não esperamos nenhuma mudança na forma como atuamos. Ou seja, nós gostamos e lutamos para seguirmos sendo uma companhia previsível, uma companhia conservadora, uma companhia em que aqueles acionistas e os nossos clientes podem confiar. Então, nós não esperamos nenhuma mudança, não é essa a nossa ideia de mudança em nenhuma linha da nossa atuação no campo financeiro. Tá? Então, a primeira parte, eu acho que é importante que a gente traga a própria vinda do Edgar, que foi, de uma forma exemplar, o nosso comercial por quase 2 anos na Caixa de Seguridade, mas que também possui um background muito sólido, seja na área financeira, seja na área de controladoria também. A gente trouxe o Edgar da cadeira comercial para a cadeira financeira, porque a gente espera uma continuidade nas nossas linhas de pensamento, na nossa forma de trabalho. E fortalecemos com mais uma pessoa com um currículo muito forte na área comercial, trazendo o Sidney para a área comercial. Então, a nossa ideia ao fazer a alteração do Edgar, do comercial para o financeiro, a área que ele transita muito bem também, foi mantermos aqui, passar essa impressão mesmo, essa ideia para o mercado, de que nós queremos continuar o que somos. Nós entendemos que o nosso modelo de negócios, ele é algo sólido, ele é um modelo de sucesso e nós acreditamos nele. Portanto, a gente planeja seguir como a gente já estava até então. E, mais uma vez, agradecendo ao Eduardo por todo o serviço prestado, agradecendo ao Edgar no período em que ficou como comercial, e aqui desejando o maior sucesso e expressando a minha, não apenas minha, mas em especial do Conselho de Administração da Caixa de Seguridade, total confiança no desempenho e no trabalho do Edgar, agora à frente do financeiro, e também do Sidney, que chega para a área comercial. Eu só vou pedir a palavra aqui para agradecer realmente as felicitações, né, registrar que foram 2 anos ao lado do Edu, nosso grande Edu, o CFO da companhia, no período que eu fiquei ali no comercial, né, registrar o tanto que nós crescemos juntos, aprendemos, trocamos ideias e vamos seguir na mesma direção que a gente vinha. Tenho certeza que a gente vai seguir essa linha de trabalho, seguir um bom trabalho, seguir com o time que a gente tem, um time forte, sólido, e que tem trazido todos os resultados e toda a previsibilidade para vocês, para a gente poder continuar trabalhando junto
ao longo desse período. Então, agradecer o Edu, né, prestar essa homenagem a ele, né, dar as boas-vindas ao Sidney, uma pessoa maravilhosa, uma longa história de rede de varejo no banco. Trabalhamos juntos na época de rede de varejo também, e tenho certeza que a gente vai seguir firme no mesmo passo que a gente estava, com essa composição nova de diretoria. Muito obrigado, sucesso para nós todos. Perfeito, obrigado, Edgar. Se eu puder, talvez só um follow-up, aproveitando até a sua experiência vindo da rede comercial, em relação a incentivos para a distribuição dos produtos, se você acha que hoje os incentivos estão bem postos, ou se você enxerga alguma oportunidade, talvez mais no longo prazo, de melhorar e até aumentar a penetração dos produtos dentro da rede. Perfeito. A emoção veio e a resposta para a segunda pergunta não foi. Bom, a gente, com a remodelagem, com vou falar assim, essa mudança estratégica que o banco está tendo agora e que a gente está envolvido, né, a expectativa é que os vários incentivos do banco eles sejam refletidos em todas as camadas das suas áreas comerciais, né, das agências e dos gerentes de carteira, enfim, e que a gente está trabalhando junto com eles para poder fomentar os incentivos corretos nas pessoas corretas para ter a comercialização feita para o cliente certo e tudo isso aconteça de uma maneira sustentável, né? Então, hoje temos incentivos aqui, lógico, é o balcão do banco, tem a concorrência de todos os produtos financeiros que existem no banco, né? A gente vem aqui com mais ou menos 20% ali do peso que a gente observa do desempenho das atividades comerciais normais no instrumento de avaliação de desempenho, que a gente já vem trazendo isso para vocês. Temos espaço para outros mecanismos de incentivo, outros mecanismos de avaliação de desempenho, né? A Caixa vem aprimorando isso, a gente vem trazendo também as percepções, tanto dos colegas que trabalham nas agências, quanto dos diversos gestores aqui, para a gente poder aproveitar dessas estratégias e fomentar novos incentivos. Os incentivos tradicionais que já temos seguem mantidos, né? E a gente está avaliando a inclusão de outros instrumentos, né? Agora, para um futuro próximo, enfim, e a gente vai estudando isso junto com o banco para soltar isso no melhor momento possível, tá bom? Obrigado. Ótimo, obrigado. O mais importante que podemos dizer é que a Caixa de Seguridade ela é uma parte relevante no resultado da Caixa e, portanto, não esperamos nenhuma alteração de diretriz do banco em relação a incentivos, em relação à política do que já é feito. Afinal de contas, a Caixa de Seguridade, nós pretendemos, como conglomerado, seguirmos os passos da Caixa e crescer e sempre melhor atendendo a sociedade e os seus clientes. Perfeito. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Temos mais uma pergunta por áudio do Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, Grespan, pode seguir sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e por abrir para as perguntas aqui. Duas até mais técnicas do meu lado. Dentro de vida, só relembra para a gente qual que é a porcentagem dos prêmios, mais ou menos, que é linkada a IGPM. Só para entender um pouquinho da perspectiva aí dos próximos meses, dado que o IGPM tem sofrido um pouco mais com a apreciação do real. E aí a minha segunda dúvida é com relação à Previdência e Consórcio, se vocês pudessem só relembrar a gente como que é a método de contabilização do comissionamento, não da perspectiva da corretora, que eu acho que é regime caixa, mas só da perspectiva da subsidiária operacional, só para relembrar se também é regime caixa, despesa comercial, ou se é diferido ao longo do tempo. Aqui, obviamente, o contexto da pergunta é mais a Previdência, mas se puder já aproveitar e responder de consórcio também, se esse custo de comissionamento no consórcio também é diferido. Obrigado. Ok, Grespan, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A gente hoje tem 70% do vida ali atrelado ao GPM, então é uma parcela representativa, né, trazendo bem objetivamente aí a resposta à sua pergunta, né? Em relação à Previdência e Consórcio, os resultados na companhia são diferidos na linha do tempo, né? Então isso gera o empilhamento e, enfim, toda a dinâmica que a gente já tem aí, o nível de comercialização de hoje reflete no resultado futuro,
né? E aí da parte de distribuição você falou muito bem, aí já é sabido como funciona em relação à nossa corretora, né? Mas é importante trazer que realmente assim, tanto o nosso estoque, as estratégias que a gente está adotando aqui para a Previdência, quanto a resposta que a gente deu aqui para a pergunta da Maria em relação ao consórcio, né? A gente tem boas perspectivas em relação aos produtos, né? Margens crescentes e um cenário realmente assim, desafiador do lado da Previdência em relação à volatilidade que pode sofrer, tendo em vista essa questão da tributação, né? E o consórcio a gente vem se consolidando cada vez mais para poder fazer com que o produto evolua e seja sempre lembrado que o consórcio é na caixa e que a gente tem que trabalhar com ele aqui, tá bom? Perfeito, super claro, obrigado. Muito obrigado, Grespan. Nós temos agora mais uma pergunta que chegou aqui por escrito do analista do HSBC, Carlos Gomes Lopes. Eu vou fazer a pergunta aqui por escrito para vocês, tá bom? A pergunta dele é com relação às mudanças de política fiscal. A primeira com relação, se há uma perspectiva de mudanças do IOF, dado os impactos que essas mudanças têm no sistema, e que isso acaba gerando um impacto negativo para a acumulação de recursos financeiros no Brasil. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação às perspectivas e os impactos da majoração da contribuição social, que foi para as empresas seguradoras agora no mês de junho, né? Então ele quer saber se isso é provável de se concretizar e se sim, quem deve ser impactado e em que magnitude. Maravilha. Eu vou aproveitar para fazer... Eu acho que a primeira questão é mais importante. Nós também gostaríamos de saber, tá? Boa parte das suas perguntas. Em relação ao cenário fiscal e aos impactos, o que posso trazer é que nós vamos trabalhar sempre conforme o mercado, conforme o setor, e analisando o cenário de acordo com que eles venham. A gente não consegue estipular ou dizer o que virá, se haverá uma alteração de fato na política fiscal. Talvez a sua pergunta seja em relação às alterações do que houve já na reforma tributária, confesso que eu não... mas assim, em relação a alterações em política que possam ainda por vir, que não estejam no nosso radar, a gente não consegue esclarecer, mas posso garantir que a gente estará de acordo com o mercado, de acordo com o nosso setor, em atuação sempre proativa, em atuação o mais pronta possível. Edgar, se você quiser, agora sim. Tranquilo. Carlos, é assim, o que a gente tem para falar em relação à mudança fiscal é que é uma questão realmente que é independente de nós e a gente tem que trabalhar e se modificar da maneira mais rápida possível para se adaptar e estar inserido no mercado, né? Então, a gente aqui está observando, está atento aos movimentos e está com as ações contracíclicas para que a gente possa fazer aí medidas, às vezes, de busca por mais portabilidade, né? Enfim, trabalhar os aportes, ser a segunda instituição, que às vezes o cliente tem uma primeira instituição que ele já está alcançando o limite, que a gente pode ser uma segunda instituição de previdência, enfim. A gente tem toda uma lógica que a gente vai trabalhar aqui para ser contracíclico e a gente conseguir aí ter os melhores resultados no ramo, independente aí do cenário que venha, né? E a segunda pergunta, a análise preliminar que a gente fez é um impacto ali do CSLL, especificamente na Caixa Capitalização. Os patamares ainda estão ali no meio do caminho para a gente poder avaliar, né? Mas em princípio 5% é o que a gente observou, tá bom? Obrigado, Carlos. Eu vou seguir com a última pergunta aqui por escrito. Vem de um acionista que se identificou aqui como Matheus. A primeira pergunta dele já foi respondida, que era com relação às novas linhas de financiamento, acho que era relacionada à parte do crédito privado. Acho que essa foi bem explorada, mas tem mais uma aqui que não foi feita ainda, que é com relação aos impactos que podem ocorrer quanto à não renovação do acordo de acionistas da Ativos Seguros. Maravilha. Vamos lá, então. Matheus, obrigado pela pergunta, obrigado pelo interesse, né? Acho bacana quando a gente tem também investidores aqui acompanhando a nossa divulgação de resultados, não só os analistas, claro que muito queridos e que estão sempre em contato conosco aqui. Em relação à primeira parte, né, como o Matheus trouxe, a gente já veio debatendo a pergunta, enfim, então não precisamos nos alongar. Em relação à parte da Ativos Seguros, né, a não renovação desse acordo, ele enseja simplesmente
na não comercialização do seguro habitacional da Tio Seguros na rede de correspondentes bancários da Caixa Econômica. A participação societária nossa está mantida na Tio Seguros até o momento. A gente tem ali a comercialização dos produtos no balcão do Banco Pan sendo feitas pela Tio Seguros também, e nós, enquanto participantes ali da sociedade na Tio Seguros, continuaremos auferindo os resultados ali da companhia enquanto a gente for sócio, enquanto a gente estiver no negócio, a gente segue no mesmo rumo. A questão da comercialização no balcão do banco, a gente segue com a primeira opção, que é a Caixa Residencial, e a segunda opção, que foi a concorrência feita em mercado, que a nossa segunda opção hoje no balcão é a Tóquio Marine, a seguradora que faz oferta ali do seguro habitacional também, junto com a nossa Caixa Residencial, tá bom? Então, em resumo, por enquanto nada muda, a gente não tem uma perspectiva de mudança em relação a isso, pelo contrário, segue a comercialização do seguro habitacional no balcão do banco por essas duas seguradoras e segue a operação da Tio Seguros com o Banco Pan. Bom, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Felipe Matos, para que ele possa fazer as considerações finais. Obrigado, Matheus. Obrigado, Edgar. Mas, principalmente, obrigado a você, que acredita na Caixa Seguridade, que acompanha os nossos resultados, acompanha o nosso desempenho, a cada empregado, a cada entusiasta, a cada acionista que gasta um pouco do seu tempo, que utiliza um pouco do seu tempo para estar aqui conosco e para incentivar ainda mais para que a gente continue com essa companhia que seguramente será um sucesso pelos próximos 10, 20 ou 100 anos. Muito obrigado. A videoconferência da Caixa Seguridade está encerrada. Agradecemos a participação de todos e bom dia.